Será que o Brasil está preparado para os carros elétricos? Por que esses carros são os mocinhos do meio ambiente? Carro de frente. E por que os carros a diesel e os esportivos são considerados ambientais? I'm just tired of all the lies of the Prius owners and their poor education. Como as baterias são produzidas e descartadas? É o que você vai saber no documentário Quem Matou o Carro Elétrico, segunda parte. Bom, eu já tive alguma experiência com carro elétrico, já fiz um test drive no Stanley. Eu gostei bastante, viu? É uma experiência assim que é uma sensação de futuro. O carro não faz barulho assim, isso é uma coisa interessante até, ou não, né? Então, o que é mais interessante no carro elétrico é que o toque dele é entregue instantaneamente. Precisa assim o bagulho acelera que nem esportivo, tá ligado? É bem legal mesmo. O problema é só a autonomia baixa, né? O carro de andar tipo 160 km é embaçado. Se for para atravessar principalmente urbano, até dá para considerar, né? O problema também é o tempo de recarga. Bom, e outra coisa sobre os carros elétricos é uma certa polêmica aí que envolve a fabricação das baterias. É uma coisa que a gente fez bastante agressiva no Brasil, mas a produção de carros gera durante a vida. Bom, isso é uma coisa muito triste, mas exatamente essa produção que dois estão ali no vídeo que o lado faz, talvez seja muito incômoda. No Brasil, o carro elétrico não irá certo. Primeira coisa, já existe o flex. O flex é 0% de emissão quando está no álcool. Ou seja, já inviabiliza o carro elétrico. Tá, tinha questão de marketing e tal. Não se funciona, a questão do carro, não de uma empresa. O segundo conceito dos carros. Todos eles você pode olhar com design de ficção científica. O menos feinho é o Volt, mas ele ainda é feio pra caralho. E eles são caros. O Volt, por exemplo, no Brasil custaria acho que 130, 140 mil reais. Enquanto você compra um Cruze por 60, 70 por aí. Ou seja, o carro tem que mudar primeiro. Depois leva a infraestrutura. Na Europa, a coisa ainda não funciona direito, mas tem postos de recarga rápida, tem vagas exclusivas, tem tomada e tal. Tem um conversor de tomada para casa, para ligar em casa. Nada disso no Brasil. E do jeito que o nosso governo é ágil, ia demorar pelo menos uns 2, 3 anos depois do lançamento do primeiro carro. E como o Volvo vai fazer isso direto? Nossa infraestrutura tem que mudar. Depois, o que tem que mudar é o próprio governo. Os carros elétricos são muito caros, mas na Europa eles dão subsídio que diminui o preço. E também tem como você alugar a bateria. No nosso governo é lógico que não dá nada disso. Afinal de contas, o carro elétrico não dá lucro nem para a montadora, nem para o governo. Então para que eles vão fazer alguma coisa? O terceiro que tem que mudar é a gente mesmo. O brasileiro adora falar que é o povo mais retardado que existe no mundo, é o brasileiro. Eles primeiro não vão aceitar um carro elétrico. Segundo, tem um monte de vaga no shopping. Você vai e tem lá uma área direcionada para carro elétrico. Você vai deixar estacionar seu carro para ele guardar o lugar com o Volt? Isso nunca ninguém vai fazer. Eu admito que eu não faria. Então tem que mudar a mentalidade também. They say a diesel car is a harm for the environment, but a Prius is really worse for the environment. All those harmful materials used on the battery packs are too much more harmful than a diesel Volkswagen Golf. For example, a Golf is cleaner,
its combustion process is more efficient. It doesn't need a heavy battery pack to lay on its strength. Occasion of a crash, that battery can explode, releasing some harmful compounds in the air, water, and soil. So, what's more pollutant, a Prius or a diesel Golf? And they get nearly the same mileage. Toyota claims some figures like 50 miles per gallon. No way, they're crazy, freaking crazy. Even running with good quality gasoline, it won't get more than 42 miles per gallon. And it's another problem, the disposal of the batteries. It usually is not taken correctly. Batteries are usually just thrown away in Africa, Middle East, and Latin America. A pollutant will be a pollutant everywhere in the world, no matter if it's on your backyard or in a junkyard in Africa. It will always be a pollutant, a fucking pollutant. Minha única experiência com carro elétrico foi com a Nissan Leaf na Nissan Nova Show. Acho que foi uma atitude da Nissan bem interessante. Acho que outras marcas deveriam fazer a mesma coisa. Então, o Leaf é um carro que visualmente não é tão moderno quanto poderia se for vender em sua imagem, mas por dentro ele tem um arco de hélice, um console que um table, um joystick para passar marcha, e é um carro agradável. O único ruído que pode escutar é dos pneus, até porque a aerodinâmica dele é bem apurada. Um carro confortável para 4 adultos, bagagem. Então, duas coisas que impediriam de ter Nissan Leaf. A primeira coisa é que está estimado em R$160 mil. E também a questão das próprias baterias. Apesar da autonomia dele ser declarado em 160 km, na verdade ele faz bem menos, aproximadamente 115, 120 km. Outra coisa também relacionada à bateria é como ela é produzida, é uma coisa meio certa e que justamente por isso se suspeita que seja bem prejudicial ao meio ambiente, e também o descarte, que ele é feito de forma irregular em vilarejos subdesenvolvidos, e isso acaba mais trazendo malefícios ao meio ambiente do que coisas boas em si. Ou seja, apesar do carro elétrico não emitir poluentes, ele acaba se tornando um vilão do meio ambiente justamente por conta dessa
Colaboração minha. A bateria dura 3 minutos pronta, eu só tenho que comprar outra. Então ainda mais 3 minutos. O Brasil ele ia concorrer com 21. Mas aposto que chegaria com um preço de 4. Aqui vem pra Por conta da idade média avançada da frota brasileira de veículos pesados a diesel, que seguidamente ainda sofre com a negligência na manutenção, acaba se intensificando a ocorrência da geração de materiais particulados, levando ao mito do óleo diesel ser carcinogênico. De fato, os materiais particulados podem vir a acarretar danos aos alvéolos pulmonares, mas além da precariedade na manutenção de alguns veículos, um outro problema é o teor de cinzas no diesel produzido pela Petrobras. Para contornar tal problema, já são conhecidas alternativas como biodiesel, óleos vegetais puros e até mesmo popular etanol, que pode funcionar adequadamente em motores de ignição por compressão e injeção direta, com eficiência térmica superior ao ciclo Otto, atualmente empregado nos chamados motores flex. E assim fica mais limitado qualquer efeito nocivo do ciclo diesel à saúde pública. Com os híbridos, há toda uma trama oculta por artifícios publicitários, fazendo com que o menor consumo de gasolina rica em toda a ordem de substâncias carcinogênicas, como benzeno, aparente por ser uma grande vantagem. Entretanto, para manufaturar um conjunto de materiais como baterias com vida útil estimada como 5 a 10 anos ou aproximadamente 300 mil km, usado tanto nos híbridos quanto nos elétricos puros, além de processos de mineração extremamente nocivos, contaminando o solo, lençóis freáticos e a atmosfera. O balanço energético da extração mineral, refino e outros processos industriais necessários à fabricação de eletrólitos, além de todas as operações logísticas, é mais prejudicial ao meio ambiente que manter um veículo com motor do ciclo diesel em operação por um período igual ou superior a 20 anos, em muitos casos superando facilmente a barreira de 1 milhão de quilômetros sem maiores intercorrências. A composição química das baterias, vale destacar, reúne uma grande quantidade de materiais pesados como o níquel e o cádmio. Mesmo em baterias mais modernas, sem cádmio,
A reatividade dos compostos torna extremamente elevados os riscos e o custo do reprocessamento das mesmas. No caso de um acidente envolvendo ruptura das células, um vazamento pode atingir proporções trágicas, bem como um incêndio liberando diversos vapores tóxicos. Imagine um desses híbridos se envolve em um acidente em uma autoestrada. Vai vazar material, vai poluir o que tiver perto, seja a vegetação, água dos rios. E nesse vazamento, liberando diversos vapores tóxicos. Não custa recordar que muito do ELEF, ou lixo eletrônico, proveniente dos chamados países desenvolvidos, acabam descartando de uma forma irregular em vilarejos da África, incinerado de forma irresponsável para facilitar a coleta manual de componentes metálicos para reciclagem, e ainda ocorre o despejo de materiais perigosos no mar. Por mais que alguns acreditem que um foco de poluição na fronteira de Angola com a República Democrática do Congo não vai mudar a confortável vida em Miami, é necessário lembrar dos efeitos das correntes marítimas e deslocamento de massa de ar que pode transportar resíduos para diversos pontos ao redor do mundo, inclusive a República das Bananas. Fazer as baterias ali para serem produzidas poluem mais ainda que o carro movido a gasolina ou a diesel. E só isso que eu tenho para falar. Primeiro, eu não conheço nenhum carro híbrido elétrico no Brasil. Eu não gosto de carro elétrico, mas se o André Ronco, além de Rover ou de uma disputa. Um carro híbrido não é movido a eletricidade, mas precisa de gasolina para andar. Além disso, existem só 2 carros híbridos no Brasil, o Ford Fusion e o Mercedes Classe S, que são híbridos. Além disso, para fazer a bateria é muito ruim para o meio ambiente. So those previous owners should think before they start with all their bullshit. A hybrid will always be more harmful than a comparable diesel. Cara de piadinho, um lixo, cara diesel, só falando agora. Carro de viadinho, carro elétrico. Essa cultura tem que ser banida. É uma cultura afro-enganadora. Se eu falei uma merda, ela tem que ser banida. É uma cultura afro-enganadora, carro de viadinho, como disse a Júlia. Carro de viadinho, mano. Vou proteger ele. Carro elétrico é muito estranho, é muito caro, é muito feio. Por isso que quase ninguém compra. Não tem nenhuma. Então, se ele bate e acontece um acidente, pode vazar a bateria e poluir mais o meio ambiente. So those owners should shut the fucking hell up when they start with their bullshit. What are you? Irresponsible. Okay, then you mindless, ignorant, irresponsible, and inconsiderate. Nada contra carro elétrico, contanto que deixe de O principal motivo para dizer que carros elétricos são carros verdes é que eles não consomem combustíveis de origem fóssil e não renováveis, como o diesel e a gasolina. Dessa forma, eles não apresentam índice de emissão de gás carbônico e de monóxido de carbono como outros veículos. Porém, vale lembrar que os
os carros movidos a etanol não emitem o CO2. Alguns elétricos, como o Fisker Karma e o Nissan Leaf, apresentam painéis solares para alimentação de alguns componentes internos, o ar-condicionado e outros equipamentos. Os utilitários, SUVs, picapes e carros esportivos geralmente são os inimigos do meio ambiente porque são carros mais potentes e quanto mais potência, mais necessita de energia para movimentar esses carros. No entanto, a gente pode ver que muitas montadoras estão aderindo ao downsizing, que é a redução da cilindrada do motor, mas com maior eficiência, ou seja, o carro fica mais rápido e com consumo equivalente, seja pela adoção de turbo, de supercharger ou de outros métodos. As atuais baterias dos carros elétricos lembram até um pouco aquela questão de baterias de celular dos anos 90. Antigamente, uma pessoa às vezes trazia até uma bateria a mais porque não sabia quanto ia durar. Ou seja, os carros elétricos raramente alcançam 200 km de autonomia, as baterias demoram muito para carregar. Muitas pessoas estão optando por carros híbridos, dentre os quais o Prius, o Insight, o CR-Z. Então, esses carros eles não são movidos à eletricidade, eles precisam de um combustível, no caso a gasolina, que é um combustível fóssil, para se movimentarem. E o sistema híbrido ele só vai auxiliar enquanto o carro estiver em movimento. Espero que vocês curtam, deem um like. O carro elétrico tem Meu nome é Zé Moisés. Eu estou aqui para falar um pouquinho dos carros. Richard, a new possession.
Peraí, pausa. Eu esqueci. Cala a boca. Agora os dois, vocês não colaboram não, né? José Moisés.